E aí, tudo bem? Tá começando mais um Mente Vazia, André Otávio Podcast. Eu sou o André Otávio e esse é o Mente Vazia. É claro, seja bem-vindo a mais um episódio. Quer saber como ganhar dinheiro sem sair de casa? Arrasta pra cima, hein? Não vacila. Já sabe, né? Pra enganar a galera do Facebook. Mas seja bem-vindo a mais um episódio. Antes de começar, queria dar os recados. Se você gosta do podcast e quer ajudar o podcast pra gente crescer, melhorar a qualidade e parar de ter esses cachorros latindo no fundo, você pode fazer isso como? Pelo PicPay, o André Otávio, ou pixandré.otávio, outlook.com. Qualquer ajuda vai valer muito. Qualquer ajuda, qualquer uma. Qualquer uma. Fechou? Não importa o valor. Então ajuda aí pra gente comprar a mesa de som. O dinheiro vai ser todo investido aqui no podcast. A gente vai começar a gravar em vídeo, com a qualidade de áudio bom. Vamos mandar pegar esse dinheiro, matar esse cachorro aí, comprar uma cordinha, amarrar ele. Aquele bagulho que coloca na boca, como é que é o nome? Focinheira, né? Colocar na boca desse cachorro velho aí. Mas ajuda aí, qualquer valor vai ajudar bastante, tá? Tô brincando, é mais pro podcast mesmo que eu vou usar. Mesa de som, áudio, tá? Tudo certinho, porque podcast tem que ter qualidade no áudio, né? Porque podcast, já fala, podcast, ó, qualidade, cast, no áudio. Já fala, já tá escrito na própria palavra. Então ajuda aí pra gente melhorar e não ter cachorro no fundo. Fechou? Se você não puder ajudar financeiramente, você pode ajudar como? Seguindo na plataforma do podcast, vai ajudar bastante. Se você seguir aí, porque vai começar a distribuir para mais pessoas. Fechou? Então segue aí. Se você não escuta na plataforma, você escuta pelo YouTube, se inscreve no canal e dá like nos vídeos, fechou? É porque na plataforma não tem como dar like no áudio, mas no YouTube tem como dar like no vídeo. Então vai lá, se inscreve no canal, dá like no vídeo. Se você não tá escutando pelo YouTube, não custa nada você também ir lá, abrir o YouTube, se inscrever no canal e dar like, né? Não custa, pô. Não precisa escutar pelo YouTube, só dá like. Então vai lá, se puder, vai lá, se inscreve no canal e dá like no vídeo, fechou? Mais alguma coisa? Acho que não, é isso aí. Vamos começar logo esse episódio aqui, porque eu tenho algumas coisas pra falar. Na verdade, eu não tenho nada pra falar, mas eu tenho algumas perguntas pra responder. Fechou? Esse episódio aqui é um daqueles, né? Não sabia o que ia fazer, não tinha nada pra eu falar. O que eu resolvi fazer? Abrir uma caixinha de perguntas no Instagram pra responder aqui no podcast. Genial, não é? Claro que não, todo mundo faz isso. Mas eu resolvi fazer isso, então vou responder algumas perguntas aqui. Antes eu queria só falar uma coisa que tá até marcada aqui pra eu não esquecer de falar, que eu tô bem feliz que eu marquei o meu primeiro show. Aleluia, 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 aleluia. Gostou do meu timbre? Isso aqui eu tô fazendo aula de música, né? Não é à toa, não. Mas eu marquei meu primeiro show, tô bem feliz. Tá marcado pro dia 30 de setembro, tá bem longe. Tá um pouco longe, mas dia 30 de setembro vai ser lá em Rio Claro. Tô bem feliz. Só de ter marcado o show já tô bem feliz. Mesmo se daqui até lá não acontecer, sei lá, o dono do bar desistir ou o bar, sei lá, o bar fechar porque o cara não tá cumprindo as regras. Não sei, mas só de marcar eu já fiquei feliz. Já foi um degrauzinho da felicidade. Dia 30 já vai estar todo mundo vacinado. Eu vou tomar no final desse mês aqui a segunda dose. Minha mãe vai tomar mês que vem, em setembro, no meio do mês. Então, até dia 30 já vai estar tudo clean. Então, a partir de setembro, já vou começar a voltar. Se aparecer alguma coisa antes disso, é capaz que eu faça. Mas o primeiro marcado já tá para setembro. E eu tô bem feliz. Dia 30 lá em Rio Claro. Ô, glória! Tô muito feliz. Não vejo a hora de voltar. Não vejo a hora. Eu acho que dessa vez não vai parar, porque ano passado voltou, né? No final de 2020 voltou. Só que voltou sem vacina, voltou sem nada. Voltou só na glória de Deus e aleluia. Porque tava tendo eleição, era final de ano, o mercado precisava girar. Então eles falaram assim: não, vai tocando barco aí, que a galera morrendo mesmo. E aí abriu, né? Só que daí foi lá no começo desse ano, fechou de novo. Então, claro que ia fechar, não tinha como manter aberto desse jeito. Mas agora tem vacina. Apesar dessa variante estar passando pela vacina, tem a vacina. Então, eu acho que dessa vez não vai parar tudo de novo. Então, a gente vai ir, acho que vai ficar fechado, algumas coisas vão reabrir com a capacidade reduzida,
Mas eu acho que não vai fechar, acho que não vai fechar mais não. Então, daqui pra frente só alegria. Depois do dia 30 de setembro, só alegria, palco e decepção. Porque nem sempre o show é bom, né? E a gente volta pra casa decepcionado. Então, esse sentimento ruim, eu tô com saudade dele. Esse sentimento de show ruim, tô com saudade desse sentimento. E aí é continuar, tocar a vida, né? Pra frente. Até a próxima pandemia. Daqui 10 anos, em 2030, na próxima pandemia, eu espero que não seja mundial, espero que seja, sei lá, só lá na Ásia, lá sei lá, África, esses lugares que é bem longe, deixa pra lá, deixa pra eles, pra essa galera aí. Eles nem escutam meu podcast. Tem lá no marcador, tem alguns países lá que escutam, mas eu acho que é mentira. Não deve ter um americano escutando isso aqui. Se tiver algum, inclusive se tiver algum americano escutando isso aqui, um abraço aí. Não, abraço não, avisa aí que você escuta, que ia ser bem legal. Comenta aí no YouTube ou manda mensagem lá no Instagram. Ia ser bem legal saber que tem pessoas de algum outro país escutando. Que eu acho bem provável, mas quem sabe, né? Esse podcast aqui tá na rede mundial, tá na internet. O Chapelle pode cair no meu podcast. Claro que não vai acontecer, né? Mas pode. Imagina. Ele tá lá, ele tá viajando lá no YouTube dele, vendo alguns vídeos. Aí de repente ele cai no vídeo do Comédia com Legenda sem querer, porque os vídeos dele lá é os vídeos mais assistidos. Aí ele clica sem querer, aí ele fala: "O que é esse canal aqui que fica postando vídeo meu?" Aí ele vê lá na capa, a capa do canal é o Chapelle. Aí ele fala: "Olha, os caras colocou minha foto aqui, que honra." Aí ele começa a fuçar o canal, ele acha o meu podcast. Ele fala: "Podcast? Esse garoto tem um podcast? Escuta, o Chapelle escutando meu podcast, olha isso." Claro que isso aqui é só uma viagem minha, mas nada impede disso acontecer. Então, mas o que eu queria falar é que eu tô bem feliz de ter marcado já o primeiro show, dia 30 de setembro. Se tiver alguém de Rio Claro aqui escutando, cola lá no show. Eu não sei o nome do bar, eu não sei informação nenhuma. Eu sei que vai ser dia 30 de setembro em Rio Claro. Qualquer informação a mais, pergunta pra mim quando estiver chegando que eu te explico. Fechou? Marca na agenda aí. E aí eu falo pra você a informação do show. Fechou? Mas eu tô bem feliz. Só queria compartilhar minha alegria, minha felicidade de que tomei a primeira dose, já vou tomar a segunda, já marquei o primeiro show, mas eu continuo pobre, né? Então, mas dinheiro não é tudo. Já dizia o Homer Simpson, dinheiro não é tudo. Outra coisa que eu queria falar antes de ir para as perguntas, eu deixei anotado aqui, que eu não queria esquecer isso aqui. Antes de começar a gravar, eu fui levar minha mãe na casa da minha tia. Fui levar ela de carro lá, né? E aí a gente parou no semáforo. E aí veio um cara, sabe esses caras que ficam no semáforo pedindo dinheiro? E aí ele veio um noia, é noia, eu vou falar noia. Noia. Veio um noia na minha janela, noia. Não tem essa de, pessoa de, não, como é que fala? Dependente químico, ele é um dependente químico, usuário é o caralho, ele é noia. É noia, noia. Não é mendigo que fala, ele é mendigo, mendigo. Tem, não é pessoa em situação de rua, foda-se, é mendigo, mora na rua é mendigo. Foda-se. Não tem que ficar inventando nome. É alcoólatra. Não é depende. Não, isso aí não tem nada a ver. Mas veio esse noia, esse mendigo, né? Porque tem a pessoa de situação de rua, que é aquela pessoa que ela dorme em esses negócios aí que abriga essas pessoas. Ela é uma pessoa decente que não tem onde morar. É uma pessoa de situação de rua. É uma pessoa decente que alguma coisa aconteceu na vida dela, ela não tem onde morar, mas ela tenta, ela tá correndo atrás. E aí tem o mendigo, que é aquele lá que carrega os carrinhos, sabe? Que até é sujo, mas é limpinho. Sabe? Que você até ajuda às vezes. Esse aí é o mendigo. E aí tem um mendigo. Mendigo é aquele que sujo mesmo. Com a mão suja, com o cabelo coisado. Tá sempre com uma roupa diferente. Porque não tem roupa, né? E a roupa é sempre velha também. Ele tá sempre com roupa diferente, mas é sempre uma roupa velha. E é zoado, o bicho é zoado. E drogado, né? E noia. Então ele é um mendigo. Mendinguinho. E aí veio um desse aí na minha janela, um noia, mendigo, vagabundo com a mão tudo preta, os dedos tudo preto, assim, ó. Nem dente tinha mais, tudo zoado, sujo, zoado. Veio no meu carro, veio no Celta também, eu não sei que ele acha que... Porque
a diferença aqui entre ele e eu é bem pequena, se for ver. É bem pequena, não é muito longe não. A situação dele. Aí tem umas. Tem algumas camadas pra pobreza. E aí da pobreza pra frente tem algumas camadas chega em mim. Então não é muito distância ali. E aí ele veio no Celta, ele veio pedir dinheiro no Celta. Começou errado, né? Dá pra ver que ele já não é. Já deve, acho que tava noiado pra vir pedir dinheiro no Celta. Inclusive uma vez eu tava com a minha mãe no carro também. A gente tava voltando pra casa. E aí em outro semáforo eu parei. E. E aí veio um cara vender. Acho que ele tava vendendo alguma coisa. Eu acho que ele tava vendendo alguma coisa. E aí na nossa frente tinha um carro, era tipo um Jetta, sei lá, era um carro top. Na verdade tinha, acho que tinha uns 3 carros top na nossa frente. E aí ele veio, vidro em vidro dos carros top, assim, passando, carro top, carro top, carro top. E aí quando ele chegou no meu, ele passou reto. Ele passou reto do meu carro. E não é só que era um Celta, não é só porque era um Celta, mas tava sujo. Foi numa época que eu tava bem relaxado, eu não lavei o carro. Não que agora tá limpo, né? Mas foi uma época que ficou bem sujo mesmo. E aí o cara pulou o meu carro, mano. O cara pulou. Na cara de pau mesmo. Ele foi no carro, foi no outro, viu o meu, pulou e continuou indo nos carros de trás. Pulou o meu carro. E aí, esse mendigo de hoje, ele vacilou, né? Que ele veio no Celta. Mas a parte preocupante é que ele chegou na janela assim. Primeiro que ele chegou na janela, ele já ficou meio olhando assim. Tem uma coisa que o Chappelle faz, o Dave Chappelle. Ele faz nas piadas dele, que ele fica imitando o drogado. Ele tem até um personagem no programa dele, o Chappelle Show. Que eu esqueci o nome do personagem. Clayton Bigsby. Tyron, acho que é Tyron, alguma coisa assim. E aí ele tem esse personagem que é um drogado, né? E aí ele fica imitando o jeito de um drogado. Só que eu nunca vi um drogado. Então, pra mim, parecia um drogado, porque ele tava vestido igual um drogado, mas eu não sabia como que o drogado fazia, né? Porque eu nunca vi um drogado, nunca vi um craqueiro, eu nunca conversei com um. Então eu não sabia como que era. E aí veio esse nóia aí na minha janela e ele ficou olhando, igual o Chapéu faz nas piadas dele, olhando dentro do carro assim, tem uma piada que ele faz do nóia olhando dentro do carro. E aí o cara também, ele fez igualzinho o Chapéu faz assim, olhando no meu carro, eu lembrei na hora. Daí ele ficou olhando dentro do meu carro assim, aí ele falou assim, ó, ô moça, tem um trocado? Qualquer coisa, ô moça. Aí ele olhou, ficou olhando, moço, tem moço. Ele me chamou de moça, ele pensou que era uma mulher. O cara achou que eu era uma mulher, velho. E ele era mendigo, também não tem. E agora? Um mendigo achou que eu era uma mina. Eu não sei nem o que pensar disso. Ele achou que eu era uma mina. Ele veio na minha direção, olhando dentro do vidro. Ô moça, tem um trocado? Aí ele ficou olhando, ficou em dúvida. Tanto que não deu nem tempo de eu responder. Acho que ele viu que vacilou e ele ficou, moça, não, moço, ô moço, ô moça. E aí ele saiu fora. Ele saiu fora, do nada ele saiu fora. O cara achou que eu era uma mulher. E é isso que é foda, eu preciso de barba. Eu não tenho barba. Eu não sei o que tá acontecendo. Meu cabelo tá. Eu raspei a cabeça, né? No começo do ano eu raspei. E aí o cabelo começou a crescer, só que eu não cortei ainda. Então eu fico usando boné, né? Porque tem um boné pra isso. E aí meu cabelo, ele. Quanto mais o cabelo meu cresce, mais com uma lésbica eu fico parecendo. E aí agora o cara me confundiu com a mulher. Então eu preciso da barba. Porque os negócios que crescem na minha cara agora não é barba, não é chamar de barba. Só que agora também não tem como evitar, porque não é que não cresce nada, mas também não cresce muito. Então eu vou ficar nesse meio termo de crescer uns negócios, e aí parece aquelas minas que tá tomando hormônio, sabe? Sabe quando as minas começam a tomar hormônio pra virar homem de vez? Tô parecendo eu tô nessa transição aí. E aí o mendigo, o noia, mendigo, veio me chamar de. Meio chamou. Ô moça, ô moça. Na porta do meu vidro. Inclusive nesse mesmo semáforo, uma vez eu parei, e aí um outro cara, né? Um outro vagabundo mendigo, veio no meu carro e ele falou assim: ah, você tem um trocado? Eu falei, não, não tenho nada. Ele falou, ô pobreza, ele falou alguma coisa assim, saiu fora. Falou, louco, não tem nada, é pobre, o cara me chamou de pobre. Mas também ele veio do Celta. Eu não sei o que esses caras têm, que eles vêm. Eu acho que tinha que ter pelo menos um sindicato dos mendigos. Tinha que ter isso, um sindicato dos mendigos que eles. Tinha que ter lá assim, ó. Celta, Palio, Corsa. Esses carros, Cadete, aqueles Ford K antigo, sabe? Ford K antigo. Esses carros, ainda vai contar com o para-choque pintado, já viu? Aqueles, o carro é roxo, o K é roxo, com o para-choque preto, sei lá.
Aí na frente é uma cor, atrás é outra. Esses carros, quando você vê um carro assim, principalmente quando tiver sujo, Escort, o Escort, Del Rey, esses carros, sabe? Quando você vê um carro desse, você sabe que carro que é. Quando você vê esses carros, você não vai. Pula esses carros. Não vai, vai em outro. Vai em outro carro e já era. Agora se tá parado no semáforo, só esse carro, aí você vai também, porque tem garantia também. Vai que às vezes é só alguém, por algum motivo, tá dirigindo esse carro, mas ele tem dinheiro. Então, tinha que ter pelo menos um sindicato dos mendigos para ajudar. Que inclusive devia ser linkado, esse sindicato dos mendigos, com o sindicato dos vendedores ambulantes de semáforo. Porque aí eles iam ter um sindicato, ia ser um bagulho organizado, eles iam ir no carro certo, ia ter um padrão de carro que eles iam poder ir. O carro tá sujo? Não vou me incomodar esse cara, ele já tá com problema demais. Tá com plástico no vidro? É melhor não, né? Esse cara, pra ele dar um tiro na gente, é rapidinho. Se o cara não tá com dinheiro suficiente pra colocar um vidro no carro dele, que a qualquer momento alguém pode roubar, porque não tem vidro. O vidro já é fácil de quebrar. Um plástico é muito mais fácil. Então o cara, ele tá correndo o risco de perder o carro inteiro porque ele não tem dinheiro pra comprar um vidro. E aí você vai roubar, vai pedir dinheiro pra esse cara. O cara claramente não tem dinheiro. Uma pessoa com o carro sujo, ela já demonstrou, ela já desistiu já. A pessoa desistiu, falou assim, eu não tenho dinheiro pra pagar o documento do meu carro, pra que eu vou lavar ele? A qualquer momento vão vir tirar o carro de mim. Então acho que tinha que ter como é que fala? Acabei de esquecer a palavra. Um sindicato. Tinha que ter um sindicato dos mendigos pra auxiliar os mendigos, não pra dar comida, dar moradia, essas porra, não isso aí. Um sindicato pra auxiliar na mendigagem. Pra achar, falar assim, ó, tal esquina é melhor do que essa rua, entendeu? Essa rua aqui, ó, tem uma galera que é de classe, não é classe alta, mas também não é classe baixa, então fica ali no meio. Então é a galera que pode gastar, mas não vai gastar porque tá com medo. Então não é a galera que vai dar dinheiro. Então ou você vai no muito pobre, porque ele se identifica, e aí às vezes dá uma moeda ou outra, ou você vai no muito rico, porque aí ele dá, porque ele tem bastante. Agora se for no meinho, o cara tem pra dar, só que ele fica com medo, porque aí ele fica com medo de não ter nada depois, e tem que mudar pra outro bairro. Então tem que ter uma logística pros mendigos. Tinha que ter esse auxílio. Tinha que ter. Aí também tinha que dar óculos, né? Porque pros mendigos saber identificar quando é homem e quando é mulher. Porque eu fiquei magoado. Mas tudo bem, vida que segue. Eu admito. Eu não tô bem. Fazer o quê? É assim mesmo. Mendigo confunde. Se fosse uma pessoa normal, se eu estivesse andando na rua e uma senhora. Uma senhora não, porque aí também é desculpa que é velha, né? Se estiver viva também. Mas se uma pessoa, uma moça, sei lá, uns 40 anos, vai. Vem, chega em mim e fala assim, moça, que hora, só pode me falar a hora? Ô moça, que horas são? Ô moça, qual que é a rua tal? Aí eu vou ficar chateado. Porque é uma mulher que tá aí no auge da sua idade, não tá velha, não tá nova, também não tá gagá, entendeu? É uma mulher que já tem experiência, 40 anos de vida. E aí se uma pessoa dessa, vivida, experiente, madura da cabeça, me chama de mulher, aí o bagulho pega, né? Agora o mendigo, um drogado, um nóia, vagabundo viciado, aí eu não tô nem aí. Quer dizer, me abalou um pouquinho, mas também não vem ao caso. Só queria falar disso que acho que eu até me prolonguei demais aqui, né? Nesse nesse caso aqui, mas vamos para as perguntas. Eu abri no meu Instagram, né? Eu pensei o que fazer pro próximo episódio, já que eu não tenho nada para falar. Falei, vou abrir no Instagram só para fazer um teste. Fiquei com medo, eu tenho que falar isso, que eu fiquei com medo, porque eu tinha medo de flopar, né? O jovem fala assim agora. Tava com medo de flopar, de ninguém mandar nada. Porque quando eu mando, às vezes, antigamente eu abria para responder no Instagram. Então você mandava, eu já respondia no Instagram. Você tava só andando, viajando no meu Instagram, você ia lá, via a pergunta, via a resposta. E aí pouquíssima gente mandava. Pouquíssima gente mandava. E aí eu fiquei com medo de nesse aqui, que eu não ia responder no Instagram, eu ia responder no podcast, que tem bem menos pessoas que vê. Eu fiquei com medo de ninguém mandar nada. Só que daí mandaram, algumas pessoas mandou. Não tem muitos também, tem mais do que eu esperava, mas também não tem muitos.
Esse aqui é um medo que eu tinha também no e-mail. Quando eu fiz um e-mail pro podcast, já faz um tempão que eu fiz o e-mail já, né? Não chegou, não aconteceu isso ainda, de ficar sem nenhum e-mail. Acho que aconteceu uma vez, na verdade. Acho que teve um episódio que não tinha nenhum e-mail e eu tive que ficar inventando história pra render, mas nunca aconteceu de não ter e-mail, mas eu fiquei com medo de não ter, porque eu fui pretencioso, eu achei que toda semana ia ter pelo menos uns 3 e-mails pra eu ler lá. Eu achei que ia ser assim, só que eu subestimei, porque esse podcast não tem ouvinte suficiente pra eu ficar abrindo e-mail todo episódio. E aí eu não saquei isso. Então, depois que eu percebi isso, eu já tinha feito já. Eu fiquei com medo de fazer, aí eu fiz, só que daí eu provei que eu tava certo, que o meu medo era verdadeiro. E aí pouquíssimas pessoas mandam, inclusive se quiser mandar, pode mandar, tá? Ah, outra coisa que eu queria falar, aproveitar que eu já entrei no assunto do e-mail, tá aberto lá no meu Instagram, agora no momento que eu tô gravando, tá aberto ainda a caixinha de perguntas. Então, se alguém mandou alguma pergunta no Instagram e eu não responder, eu vou responder todas hoje que mandaram até agora. Se você mandou e eu não respondi aqui no podcast, é porque você mandou depois de eu ter gravado. Então, desculpa, não vai ter como responder, mas manda a mesma pergunta, manda lá no e-mail do podcast que eu respondo no próximo episódio quando eu abrir o e-mail. Então manda lá no e-mail, andreotaviopodcast@outlook.com. Lá você pode mandar qualquer coisa, tá? Manda uma pergunta, qualquer coisa. E aí eu já leio nos próximos episódios, quando eu abrir o e-mail. Mas é isso, eu fiquei com medo de abrir o e-mail, porque não ia ter ninguém mandando. E realmente não tinha ninguém mandando. A galera manda, é sempre as mesmas pessoas que mandam, mas um ou outro sempre tem. Então, inclusive, manda lá, tá? Pode ficar com dó. Agora eu falei pra você ficar com dó e mandar qualquer coisa lá no meu e-mail. Mas eu fiquei com medo de ninguém mandar nada no do podcast. Fiquei com medo. Porque vai que ninguém manda. Eu ia abrir o podcast aqui e falar assim, então, eu abri a caixinha de pergunta lá no Instagram e ninguém mandou nada. Eu ia ficar chateado. Mas a galera mandou e eu queria ler aqui. Algumas pessoas mandou perguntas que não dá pra responder, porque envolvia nome de outras pessoas. Então eu prefiro não me envolver nessas picuinhas nesse meio. Mas eu não vou ler essas mensagens. Algumas pessoas também mandou mensagens que não é uma pergunta, não é nada. É só uma mensagem. Inclusive, já queria mandar aqui que a galera do Parla Podcast mandou um salve lá no na caixinha de perguntas. A galera do Parla Podcast, que é um podcast aqui de Jundiaí, pra quem não conhece, é bem legal. É do Murilo e do Fabrício. Eles trocam ideia com um monte de gente, inclusive já trocaram ideia comigo, já tem um episódio comigo lá, então vai lá escutar não só o meu episódio, mas todos os outros episódios, acho que toda semana eles estão postando. Lá no YouTube os meninos estão voando, tá tipo com... Acho que eles chegaram em... Se não chegaram ainda, estão chegando em 2.000 inscritos lá no Instagram, então tá bombando o podcast dele, tá bem legal, tá indo uma galera foda lá, tá indo uns caras atletas, uns músicos, uns rappers, eu não conheço esses caras, mas é uns caras foda. Então escuta lá que tá bem legal. Parla Podcast, a galera aqui de Jundiaí, uma galera que tá correndo atrás, tá fazendo corre. Então tem que valorizar os artistas locais e essas paradas. Fechou? Então escuta lá, dá uma força. Fala que você escutou aqui. E você não vai ganhar nada com isso. Mas comenta lá. Muito legal. Um salve pra galera do Parla Podcast. E tem também uma mensagem aqui. Que na verdade não é nem uma pergunta, não é nada. Mas tá falando aqui continua pagando pensão para filho dos outros, que é uma blasfêmia isso aí, né? É uma calúnia, uma blasfêmia, nada a ver. É uma calúnia pagar pensão pro filho dos outros, é os outros que pagam a pensão do meu filho, então os outros que se viram. Não, tô brincando, mas é porque não tem como eu responder isso aqui, que é uma piada, né? Porque eu tenho uma piada que eu falo disso, que eu tenho medo de ser preso. E eu tenho medo de ser preso, por isso que todas as minas que eu fico, que já tem filho, eu pago pensão, que é pra garantir que não vai acontecer nada comigo. Então eu tenho essa piada aí, não tenho o que responder, não é nenhuma pergunta, mas eu tô falando, eu vou responder todo mundo aqui que mandou. Eu não tô pagando pensão pro filho de ninguém, por enquanto, viu? Às vezes aparece uma doida aí com bacurizinho, aí não tem pra onde correr, né?
Que inclusive ela tá lascada, porque vai ficar igual o cara que veio pedir dinheiro pra mim, porque eu também não tenho dinheiro nenhum. Como é que eu vou bancar outra pessoa? Mas é isso aí, eu só queria deixar recado que, deixar avisado, né, pra galera que mandou mensagem eu não responder, é porque ou você mandou depois da gravação, ou porque você envolveu o nome de alguém, eu não quero falar o nome de ninguém aqui nesse podcast, ou porque você não mandou uma pergunta, você só mandou alguma coisa aqui. Então, agora vamos para as perguntas reais aqui que mandaram. Já tá com 25 minutos, não achei que ia dar tanto tempo assim de episódio, vou tentar responder rápido. Não tem muita pergunta também, mas eu vou tentar responder rápido pro episódio não ficar tão grande. Vamos ver a primeira aqui. O show do Thiago é top. Eu não sei qual que é o Thiago, porque só falou Thiago, né? E às vezes é o quem? É o Thiago Ventura? É o Thiago Ferreira? Thiago Carvalho? Thiago Carmona? Não sabemos. Mandou o show do Thiago, mas eu acho que é o show do Thiago Ventura, porque eu fiz uma estratégia de marketing que eu vou ensinar pra vocês aqui agora, hein? Que eu coloquei no meu Instagram a caixinha de perguntas. Só que daí eu não fiz um vídeo pra falar assim, manda uma pergunta aqui que eu vou responder no podcast. Eu não fiz isso. Era uma boa fazer isso também. Eu também não deixei a imagem preta, sabe? Deixar a imagem preta e falar assim, manda aí que eu vou responder no podcast. Porque a galera não vai prestar atenção. Vídeo, a galera pode pular também. Então, eu tinha que deixar uma mensagem clara pra galera mandar mensagem no podcast e também chamar a atenção do pessoal. Então, o que eu fiz? Eu coloquei lá a pergunta lá que eu vou responder no podcast. Só que aí na foto, eu coloquei a foto do Thiago Ventura. Quando eu abri o show do Thiago Ventura, nós tirou uma foto lá. Aí eu coloquei a foto minha, eu, o Thiago Ventura e o Gilbert. Então a galera já, opa, Thiago Ventura, já para pra prestar atenção. E aí ela vê lá, vai responder no podcast e tal. Então é uma jogada de marketing. Quando tiver um tempinho eu te dou umas aulinhas, arrasta pra cima, marketing digital. Vou te dar uma aula com isso, fechou? Só arrastar pra cima. Mas eu eu coloquei lá a foto do Thiago Ventura pra chamar a atenção, né? E aí falou que o show do Thiago Ventura é top, com a sua presença fica melhor ainda, parabéns. Isso aqui também não é uma pergunta, a pessoa deu uma vacilada aqui, mas muito obrigado. Muito obrigado pela mensagem, eu fico bem feliz. Cara, qualquer show, quem faz comédia tá ligado. Qualquer show que você faz e você tem reconhecimento, é muito bom. Independente do show. Pode ser o show do Ventura, ou pode ser um show de open mic com 10 pessoas na casa. Independente do show, cara. O show é bom, o show é bom. É claro que no show do Ventura, igual o show que eu fiz com ele, tinha, sei lá, tipo, 500 pessoas na plateia. Então, a chance das pessoas gostarem de você é muito maior, porque são 500 pessoas. Aí no show de open mic tem 10. Então, a chance de você agradar mais pessoas no show do Ventura é muito mais fácil. Só que, independente do lugar, independente do show, do quanto de pessoa que for, é muito legal você receber o reconhecimento. É muito, cara, é muito bom. Sabe por quê? Imagina, sabe a sensação que você tem depois de um dia top? Sabe aquele dia que você acorda cedo, você vai fazer caminhada, você vai praticar exercício, sei lá. Você acorda cedo, é o dia produtivo, sabe? Você acorda cedo, vai lá fazer o exercício seu, você volta, aí você vai trabalhar, sei lá, você trabalha até a hora do almoço, aí você chega em casa, tem um vizinho fazendo mudança, aí você vai lá, você ajuda o seu vizinho a fazer a mudança. Aí no final da tarde você vai na casa de algum parente seu, faz alguma coisa lá, aí depois da noite você sai, e aí você faz um monte de coisa durante o dia, não sei o que você faz, o que é um dia produtivo pra você, mas você faz um monte de coisa. E aí no final do dia, você deita a cabeça no travesseiro, e aí você fala assim, mano, esse dia foi top. Consegui fazer um monte de coisa, foi um dia produtivo, resolvi o que eu tinha que resolver, sei lá, fui no banco, ajudei, fui trabalhar, fiz exercício, fiz um monte de coisa, fiz meu trabalho da faculdade, não sei, o que você faz? Mas você entendeu? Sabe essa sensação de um show, de um show, ó, de um dia produtivo? É o que a gente tem depois de um show. Quando o show é bem recebido. Quando é ruim também é bem ruim. Quando é ruim você fica mal. Fica mal de querer chorar, de não conseguir dormir. Mas quando é bom, é uma sensação boa. Porque a gente faz 5 minutos. Imagina, você faz 5 minutos. Tudo vai depender desses 5 minutos. Você pode ter um dia, fazer um monte de coisa durante o dia. Chega no final do dia, você vai apresentar 5 minutos na frente de desconhecido e você vai mal, já era. Todo dia inteiro seu foi pra bosta. Por causa desses 5 minutos seu. Só que também esses 5 minutos é equivalente ao dia inteiro. Porque você acorda de manhã, a gente aqui do interior que faz pouco show, a gente faz, numa semana boa, a gente faz 3 shows. Entendeu? Quem mora no interior faz 3 shows por semana, tá indo bem pra caralho. Porque é difícil pra gente fazer. E aí, se você. Quando você tem show no dia, você acorda. Eu tenho show só no dia 30. Eu já tô pensando no show.
Falta bem mais de um mês e eu já tô pensando nesse show. Então, desde o momento que você acorda até o horário do show, você vai ficar pensando nas piadas que você vai fazer, como você vai fazer, qual que vai ser a ordem das suas piadas. Então você fica o dia inteiro pensando naqueles 5 minutos. Então é só 5 minutos, mas também tem o background do dia inteiro você pensando nesses 5 minutos. E aí às vezes tem um show nos fila da puta que não entende, que os caras acham que comédia é você conversar com o comediante. E aí você fica a semana inteira, o dia inteiro pensando no seu show. Você chega no show e aí tem um infeliz lá que começa a atrapalhar, fica gritando, fica bêbado e atrapalha seu show. Essa semana inteira você pensando nesse show. Imagina, no dia 30 eu tô pensando no show já. Hoje é dia. Que dia que é hoje? Hoje é dia 12. Hoje é dia 12. Eu tô pensando no show do dia 30 do próximo mês. E aí chega lá num dia, um cara bebe demais e começa a atrapalhar o show. Então é foda. Um show bom é muito bom, um show foda é muito foda. Mas independente do lugar, um show foda é sempre foda. E receber o reconhecimento da galera, depois receber um feedback é muito legal. Mas muito obrigado pela mensagem aqui. Vamos pra próxima aqui, que não foi nem uma pergunta e eu falei pra caralho. Deixa eu desbloquear o celular pra me ver quanto. Pra eu ver, né? Quanto tempo tá. Beleza. Próxima pergunta. Já pensou em fazer stand-up por outros países? A galera. Inclusive, muitas das perguntas, quase todas, acho que na verdade. Acho que todas praticamente. São sobre comédia. A galera perguntou muito sobre comédia. Que eu não sei porquê também, porque comédia é bem chato, viu? Eu acho comédia muito chato. Não, eu acho comédia legal pra caralho. Eu acho muito legal. Só que eu acho que pra quem não é comediante, não é um assunto legal. Eu acho que pra quem não é comediante, o cara quer ver comédia, não quer ver sobre comédia. Mas a galera perguntou, eu vou responder, né? Se eu já pensei em fazer show em outros países, eu não fico, não é uma coisa que eu fico pensando. Tipo assim, eu não fico, sei lá, fazendo planos. Porque primeiro eu tenho que virar aqui, né? Depois que eu virar aqui, eu começo a pensar em outra coisa. Um passo de cada vez. Então não é uma coisa que eu fico pensando, mas eu já pensei já. Claro que eu pensei, daqui, sei lá, daqui 20 anos. Daqui 20 anos eu vou ter 45 anos. Daqui 20 anos eu vou ter 20 anos de comédia, quase 25 anos de comédia. Eu vou ter 40 anos. Então, até lá pode acontecer muita coisa. Eu já posso estar, sei lá, eu já posso ser alguém na comédia, eu posso viver da comédia daqui 20 anos, que na verdade é a ideia, né? Mas então eu posso estar com uma outra cabeça sobre comédia e eu posso ir pra fora. Então, é claro que eu tenho vontade de ir pra, tipo, Nova York. Tenho muita vontade de fazer lá. Lá é, tipo, o lugar da comédia. O epicentro da comédia é lá. Se a comédia fosse a Covid, Nova York seria Wuhan. Lá é onde tudo, tá ligado? Lá é o centro. Tipo, é igual um cozinheiro ir pra França. Não sei onde tem comida. É igual um pizzaiolo ir pra Itália. Imagina, um católico ir lá pra onde o Papa fica. Esqueci o nome lá. Como é que é o nome? Roma? Não é Roma. Caralho, onde o Papa? Vaticano. Imagina. Então, um comediante ir pra Nova York é muito foda, porque lá é o bagulho. Então, é claro que eu penso em ir pra lá um dia, daqui 20 anos, a comédia pode estar estabelecida já. O Rafinha começou a ir pra lá agora. Até lá, pode começar a ir vários comediantes, e aí a coisa fica até mais fácil. Pode fazer um link entre Brasil e Nova York, sei lá, né? São Paulo, Nova York, imagina isso que foda. Os comediantes daqui vai pra lá, os de lá vêm pra cá. Então, eu penso em ir. Se um dia eu der muito certo aqui, eu com certeza penso em ir pra lá, mas não é uma coisa que eu fico pensando. Tipo assim, eu preciso fazer isso. Não. Primeiro eu preciso fazer minhas paradas aqui dar certo. E aí se as paradas daqui der certo e eu tiver condição e eu puder ir e tudo favorecer pra eu ir, com certeza eu vou, se eu tiver oportunidade. Com certeza. E daqui 20 anos também acho que eu vou estar com o meu inglês melhorzinho, né? Então, com certeza, eu penso em fazer comédia. Não fico pensando, mas eu penso em ir sim. Porque lá é o lugar, lá é o bagulho. Qual show foi mais top até o momento? Qual show foi mais top até o momento? Meu? Não sei se é meu que você tá perguntando ou qual que eu fui. Acho que é meu, né? Não é perguntar qual o show mais top que eu fui. Eu fui em vários shows. Qual o show mais top até o momento?
Cara, eu não lembro. Eu tô tanto tempo sem fazer show que eu acabei, sei lá, eu até esqueci de algumas, de alguns shows acabei esquecendo. Eu lembro de um show que eu tinha feito, que foi bem legal. Eu fiz vários shows legais, né? Eu fiz muito, maioria, acho que 80% dos shows que eu fiz foi ruim. Mas desses 20%, alguns foi mais ou menos pra bom e alguns foi de bom pra melhorzinho. Nenhum foi top. Nenhum foi pica das galáxias. Mas teve alguns bons. Eu lembro, teve um que eu fiz em Araras. Eu lembro que marcou eu bastante, porque foi o primeiro que foi o primeiro show que eu fiz 10 minutos. Eu não lembro quanto tempo que eu tinha de comédia, mas foi o primeiro show que eu fiz 10 minutos e pra mim, na época, foi uma vitória. Independente do show, eu consegui ficar 10 minutos no palco falando, sem esquecer nada, já tinha sido uma vitória já. Então eu fiquei bem feliz porque foi, primeiro, porque foi o show que eu fiquei 10 minutos no palco. É, eu acho que, se eu não me engano, esse show foi também o primeiro show que eu recebi um cachê. Não foi nada alto, mas foi o primeiro show que eu peguei em dinheiro depois de show. Então, já outra coisa já que contou bastante. Mas esse show também marcou porque eu lembro que nessa noite, eu não lembro quem tava na noite, mas eu lembro que eu fui no meio, né? Eu não lembro quantas pessoas foi antes de mim, mas eu fui no meio e assim, o show tava bem morno, sabe? Não tava tendo muita risada. Eu acho que entre os comediantes que foi até a minha vez, eu acho que teve tipo 2 aplausos do show inteiro. Então tava uma noite bem morna, a galera não tava dando muita risada e tal. E aí eu já entrei meio com cagaço, né? Só que eu falei, mano, tá aqui, já vamos já, né? E aí eu entrei e tipo, fiz 10 minutos e foi 10 minutos legal. Foi tipo assim, foram meus primeiros 10 minutos e foi 10 minutos bom. Então, tipo assim, só no meu show teve tipo sei lá, 6 7 aplausos. Não que aplausos sejam uma métrica pra comédia. Mas é porque, tipo assim, a galera tava muito fria, não tava rindo pouco, quase não tava aplaudindo. E aí a hora que eu fui, tipo assim, teve, sei lá, um monte de aplauso, a galera começou a rir bastante, então foi um show bem legal que meio que ergueu a plateia assim, e eu fiquei bem feliz, cara. Eu fiquei feliz porque o show foi legal, até o momento, até aquele momento lá, foi o melhor show que eu fiz. Tipo assim, não foi bom. Não foi um show, que show foda, esse cara é foda. Não, é porque eu tava começando, então minha régua era baixa de qualidade. E até o momento, até aquele momento, tinha sido o meu melhor show. Então eu fiquei bem feliz, porque o show tinha sido legal. Eu tinha conseguido ficar 10 minutos pela primeira vez. E, e ainda no final, eu recebi um dinheiro lá depois. Então, eu lembro desse, que foi um show bem legal. Mas até hoje, o melhor show que eu fiz, eu não sei. Cara, quando eu fiz 4 amigos também foi bem legal, a plateia foi bem receptiva. Mas é porque, sei lá, é diferente, cada show é um show. Cada show é diferente um do outro, não tem como falar. Um show no teatro é bem diferente num show do barzinho, que é bem diferente num show num boteco, que é bem diferente num show numa narguilaria. Então, cada show é um show. Eu acho que o show mais top. Olha essa, hein? Essa frase aqui. O show mais top é o próximo show que eu vou fazer. Gostou dessa? Sempre o próximo show que eu for fazer vai ser o mais top. Depois que eu fazer o próximo show vai ser o mais top. Então eu vou sempre em busca do melhor. Eu vou sempre tentar fazer melhor do que eu fiz. Já ficou papo de coach, né? Mas eu vou sempre tentar fazer melhor. Mas esse eu não lembro qual que foi o melhor show que eu fiz, não. Teve alguns shows que foi bem legal. E muitos. A grande maioria, eu acho que mais de até de 80% foi bem ruim. Foi de ruim pra baixo. De passar vergonha mesmo, sabe? Aquele show que você passa vergonha e era pra você fazer 7 minutos, você faz 3 porque você já contou todas as suas piadas, ninguém riu, você começou a falar rápido porque estava nervoso. Então, teve vários shows ruins, viu? Teve pouquíssimos shows bons. Quando você começou, imaginou estar no mesmo palco que os melhores? Vixe, já tá 40 minutos já. Vou tentar acelerar aqui nas respostas. Até pra não ficar chato também, ficar falando só de comédia. Mas quando eu comecei, isso eu já imaginei estar nos palcos com os melhores. Cara, não sei se é arrogância, não é arrogância. Acho que não é arrogância a palavra, mas otimismo, sei lá, eu não sei qual que é a palavra, mas quando eu comecei, eu já imaginava já. Eu imaginava, porque, cara, se você entra no, por exemplo, se você entra na política, você vai conhecer quer dizer, é porque política é muito,
Se você entrar no futebol, acho que é melhor. Se você entrar no futebol, você vai acabar conhecendo o Neymar, tá ligado? Você vai acabar conhecendo. É que o Neymar também é de outro país, né? Então, quem que é o melhor jogador do Brasil? Não sei, mas sei lá. O, o Daniel Alves, né? Que tá no São Paulo. Só um exemplo só. O Daniel Alves. Você é jogador de futebol e você é muito fã do Daniel Alves e ele joga no Brasil. Um momento, você vai acabar encontrando o Daniel Alves. Porque vocês estão no mesmo ambiente. Vai ter uma festa de. A festa da FIFA, sei lá. Uma festa só com os jogadores. Você vai acabar esbarrando nele, você vai acabar conhecendo ele. Vai ter um jogo beneficente que você vai ser convidado e ele também vai. Vai ter uma oportunidade de você trombar com ele, tá ligado? Porque vocês estão na mesma área. Eu usei jogador de futebol de exemplo, mas pode ser qualquer área, tá ligado? Funkeiro, imagina, você é um funkeiro do interior de alguma coisa e você é muito fã do MC Livinho, por exemplo. E aí você fala assim, mano, eu sou fã do Livinho, um dia eu vou conhecer o Livinho. E aí vocês estão no mesmo bagulho, tá ligado? Vocês estão lá, às vezes você pode ser produtora, pode fazer show, às vezes você pode fazer show no mesmo dia que ele ou numa cidade perto da dele. E aí você chega no show dele e você fala, mano, eu sou MC também, eu sou MC daqui e tal. E aí ele fala assim, então vamos no palco subir cantar comigo. E aí, tá ligado? Vocês estão na mesma área. A galera se ajuda. Eu não sei como que é nas outras áreas, na verdade eu não posso falar isso, né? Se tipo um MC ajuda o outro MC, se um jogador de futebol ajuda outro jogador de futebol. Mas na comédia, os caras grandes ajudam os caras pequenos. Claro que tem bolha, acho que qualquer lugar tem bolha, mas os caras ajudam. Então quando eu comecei, eu meio que eu já tinha um pouco dessa ideia, tanto que o meu primeiro show foi com o Tuca Graça e com o Jacaré Banguela, o Rodrigo Fernandes. Então, tipo assim, no meu primeiro show eu já tava sentado na mesa com esses caras trocando ideia sobre comédia. Então eu falei assim, mano, os caras é muito acessível. Inclusive, se você quiser conhecer qualquer comediante, uma dica aí. Thiago Ventura, Afonso Padilha, qualquer cara, sei lá, Di Lopes, o Rafinha, o, o Albani, qualquer desses caras. Você quer conhecer esses caras? Tem dois jeitos de conhecer. Primeiro, você tem que gostar genuinamente de comédia. Se você gostar de comédia, você vai conhecer esses caras. Porque os caras quer conversar sobre comédia, mano. Pra você chegar neles, você precisa gostar. Mas, tipo assim, você tem que gostar de comédia. Você não tem que gostar do comediante. Você não vai chegar no Ventura se você gostar do Ventura. Você vai chegar no Ventura se você gostar de comédia. Igual o Lua Ferré, que ele fez o podcast What's in the Ball Beach. Ele não é comediante. Ele não era conhecido por ninguém. Ele tinha feito um show ou outro, não gostou de fazer show, mas gostava de comédia. Aí começou a falar sobre comédia. E aí ele começou a colar na gravação do Afonso, na gravação do Ventura. Virou amigo do Ventura, foi na casa do Ventura. Gravou com vários comediantes pica. Porque ele gostava de comédia. Tá ligado? Então se você gosta de comédia, você chega nesses caras. Então, você precisa gostar de comédia. E aí você chega facinho. Você vai conhecer Ventura rapidinho, se você gostar de comédia. O Afonso, você vai chegar... O Afonso mais fácil ainda. O Afonso, ele gosta muito de comédia. Então, pra você conhecer ele, você só precisa gostar de comédia também. E aí o outro, se você não gosta de comédia e fala assim, mano, eu quero conhecer o Ventura, eu quero conhecer o Afonso, mas eu não gosto de comédia, eu gosto do Ventura, eu gosto do Afonso. Aí o outro jeito de você conhecer eles é sendo uma mina gostosa. Aí você consegue conhecer qualquer um desses caras também. Então, se você não for uma mina gostosa, mas quer conhecer o Ventura, vai ter que começar a gostar de comédia. Fechou? Só respondendo a sua pergunta rapidão aqui, sim, eu imaginava, tanto que, tipo assim, eu acho que eu ainda vou conhecer uns caras. Eu tenho pra mim, eu também não é uma coisa que eu fico pensando, mas eu acho que um dia eu vou conhecer o Chapelle, tá ligado? Eu acho que um dia eu vou conhecer, porque a gente tá no mesmo ramo. É claro, eu tô no Brasil, eu tô começando no Brasil. Ele já é tipo o maior de todos os tempos lá nos Estados Unidos. Mas a gente tá no mesmo ramo. Se um dia eu for. Cara, pra eu conhecer o Chapelle, eu só preciso ir no dia certo lá no Comedy Cellar. Então não é tão difícil assim. E a gente tá meio que no mesmo trampo. Então eu acho que eu vou conhecer todos esses caras. O Whindersson. Eu acho que eu vou conhecer o Whindersson. Rafinha, eu gosto muito do Rafinha. O Rafinha foi o cara que meio que brilhou meus olhos pra começar no stand-up. Então eu acho que um dia eu vou conhecer ele. Tanto que uma vez eu fui no show dele lá em São Paulo. E eu não conversei com ele nada, mas, tipo, eu cumprimentei ele. O cara que há 10 anos atrás eu tava pagando. Sei lá, eu paguei pra ir em 4 shows desse maluco aí no teatro.
eu tava no camarim dele, cumprimentando ele como um comediante, tá ligado? Então, eu acho que eu sempre tive na cabeça que eu ia conhecer esse cara. Eu acho que eu ainda vou conhecer. Não vou ser amigo, tipo, eu não vou ser amigo do Whindersson. O Whindersson não vai me seguir no Instagram. Isso aí eu acho que não. Mas eu acho que um dia eu vou estar num camarim e ele vai estar lá também, então a gente vai conversar um pouco. O Rafinha vai acontecer a mesma coisa. Então, porque a gente tá no mesmo ramo, tá ligado? Eu acho que isso vai acontecer, mas uma coisa que eu não imaginava, que isso aí não tinha nem como imaginar, era que eu ia conhecer tão rápido os caras. Isso aí não passava nem perto da minha cabeça. De que eu ia conhecer os caras tão rápido. E eu consegui fazer show com os caras tão rápido. Porque eu fiz. No meu primeiro ano, eu fiz show com os 4 amigos e abri o show do Afonso. No meu primeiro ano. Então, nunca, jamais imaginei que isso ia acontecer. Eu imaginava que um dia eu ia conhecer eles. Mas não tão rápido quanto foi. E eu fiquei feliz pra caralho, né? Imagina. O canal, claro, Comédia com Legenda me ajudou muito nisso. Todo mundo me ajudou. O Gilbert, a galera da Tico Produções. Muita gente me ajudou. E é aquilo, né? É a oportunidade junto com a preparação. Foi cedo que eu conheci os caras, mas eu tava um pouco preparado para isso. Mas eu não imaginava que eu ia conhecer tão cedo, mas sim eu imaginava que eu ia conhecer os caras, eu ia dividir palco com eles. E eu acho que tem muita gente pra eu conhecer aí que eu gosto pra caralho. O Whindersson, o Murilo Gun, apesar dele não ser mais comediante, eu acho que a gente ainda vai se trombar. Eu ainda acho que vou conseguir conversar com o Murilo Gun. Claro, se ele não virar um monge e for lá pra Índia lá, né? Vamos pra próxima pergunta aqui. Os cachorros virou som ambiente? Tipo música de fundo de podcast? Cara, eu tô com as raivas desse cachorro, velho. Puta raiva. Sabe por quê? Eu falei no começo. Podcast, ele não é vídeo no YouTube. Ele não é vlog. Não é daily vlog que eu tô filmando meu dia a dia. Não, o bagulho é tipo um programa de rádio. Então, você que tá escutando agora, você só tá escutando minha voz. Você não tá me vendo. A única coisa que você tá fazendo é escutando minha voz. Então, o mínimo que precisa ter é uma qualidade no áudio. É um áudio limpo. É um áudio sem barulho de fundo. Então, esse cachorro latindo, essas motos passando, carro passando, todos esses barulhos, eu fico puto. No começo eu não ligava. Tem que falar que, tipo assim, eu falava, tá atrapalhando, mas tudo bem, a galera não liga pra isso. E eu acho que realmente a galera não liga pra isso. Mas eu comecei a ficar puto porque eu falei, mano, o bagulho é podcast, a galera só tá me ouvindo, a única coisa que precisa ter é um áudio bom. Só isso que precisa ter, mais nada. Um áudio bom. Primeira coisa, eu acho que a qualidade do áudio é até mais importante do que eu tô falando, do que o que eu tô falando aqui. Porque sem um áudio bom, você não vai prestar atenção no que eu tô falando. Às vezes eu tô falando a coisa mais interessante e mais importante pra você, só que se tiver um cachorro latindo no fundo, às vezes pode desconcentrar você e aí você não presta atenção. Então, o que precisa é um áudio bom. E aí eu não tenho isso. E os cachorros latindo no fundo só me dá raiva. Eu escuto podcast pra eu ter um feedback sobre eu mesmo. É igual todo show que eu faço, eu gravo o show, depois eu escuto o show pra ver as piadas, pra ver o jeito que eu tô falando, se eu tô com algum vício de linguagem, alguma coisa. Linguagem. Podcast é a mesma coisa. Eu gravo ele, depois eu escuto pra ver, às vezes, sei lá, se eu tô falando alguma coisa diferente, se eu dei algum time, se eu melhorei alguma coisa, se eu gaguejei em alguma palavra. Sabe, eu escuto pra ter um feedback. E eu sei, eu falo errado tudo, por isso até que eu fico me zoando aqui de falar errado, de errar português, porque eu me escuto e eu sei que eu falo errado. Então eu tô tentando melhorar isso, mas depois, e aí quando eu tô escutando, eu fico escutando os cachorros e eu falo, puta, cachorro chato do caralho, eu preciso só do áudio bom, só o áudio. Cachorro do caralho. E aí fica esses barulhos externos aqui, e eu queria gravar com uma qualidade melhor, então já fazer um jabazinho aqui, se você quiser me ajudar nisso, me ajuda aí, pô. André.otavio@outlook.com é o meu pix. Fechou? Mas esse cachorro aqui é som ambiente. No começo era, viu? Ainda é, né? Na verdade ainda é. Fica fazendo os barulhos de cachorro, mas eu não gosto não. Antes eu não ligava. Agora já tô começando a ficar puto. Então, fazer o que, né? Não tem o que fazer os cachorros. Não consigo controlar isso. Deixa eu ir pra outra página aqui. Quem é o melhor humorista que você já conheceu?
O melhor humorista que eu já conheci, maluco. Pergunta difícil, hein? Melhor humorista que eu já conheci? Cara, eu não sei, viu? Eu acho que depois que você entra na comédia, você não é mais fã do comediante. Claro, você ainda respeita o trampo. Na verdade, acho que você vira fã de todo mundo, na verdade. Você coloca meio que todo mundo no mesmo patamar. Tanto o cara mais top, quanto o cara que tá começando também. Então você começa a respeitar e você começa a virar fã de todo mundo. Então tem muita gente boa que eu conheci que não é conhecido, não é famosão, não é estourado, não tem um monte de seguidor, mas que é bom. E tem muita gente top, mano. Top. E que eu acabei conhecendo, que eu já acompanhava antes de realmente começar a fazer comédia, eu já acompanhava antes. E tipo assim, fiquei bem feliz de ter conhecido. Mano, pra mim hoje, um dos melhores comediantes, sem puxar sardinha, porque ele é meu amigo, mas o Gilbert César, se você não conhece, procura aí no YouTube. Cara, ele é muito bom. Cara, ele é muito engraçado. Dá até uma raivinha dele, porque eu conheço todas as piadas dele. Às vezes eu fico até repetindo as piadas junto com ele. Aí eu sei, quando ele dá uma pausa diferente, eu sei. Quando ele fala uma palavra a mais, uma palavra a menos, eu sei quando ele faz isso. Porque eu tô sempre com ele e eu conheço as piadas. E ainda é engraçado. Toda vez que eu vejo é engraçado. Desgraçado, ele é engraçado. O Gilbert César é muito bom. E tipo assim, ele não é conhecido. Quase ninguém conhece ele. E ele é um dos caras mais engraçados que eu já conheci já. Ele é um dos caras mais engraçados. Mano, a gente vai junto pra show e volta junto do show. E tipo assim, geralmente é longe. Então, nós ficamos um tempão junto, trocando ideia. E cara, é muito engraçado. No carro, né? Vem rachando o bico. É muito engraçado. Ele é muito engraçado. E ele não é conhecido. Então. E ao mesmo tempo, por outro lado, tem tipo o Afonso. O Afonso ele é muito engraçado também ao vivo. O Di Lopes ao vivo. Tipo, presencialmente, assim, né? O Di Lopes é muito engraçado, o Ventura é muito engraçado. Então, esses caras, eles são realmente engraçados. Os caras é comediante há 10 anos, então os caras sabem fazer comédia. E eu fiquei bem feliz de conhecer os caras também. Então, tem várias pessoas que é boa e que eu gosto, tá ligado? Que eu fiquei feliz de ter conhecido. Então, eu não sei responder quem que é o melhor, sei lá. Todo mundo é muito bom, porque a coragem que você toma, que você tem pra continuar subindo no palco é de respeitar, tá ligado? Todo mundo, os comediantes se respeitam porque sabe o quão difícil é fazer comédia. Parece besta, parece que quem não faz comédia acha que é só subir no palco e fazer palhaçada. Mas tipo assim, essa visão tem quem nunca fez comédia. Se você vê uma pessoa fazendo que faz show sempre, arrotei, desculpa. Uma pessoa que faz show sempre, ela não vai ter essa ideia de que é só subir no palco e fazer umas gracinhas. Não vai, mano. Só tem essa ideia quem nunca fez. Os caras que tem essa ideia, eles falam assim, mano, eu vou subir no palco, você vai ver. Os caras sobem, vê que não é isso e para. Os caras desistem. Então, qualquer pessoa que você vê que subiu no palco, desceu e continua subindo, continua tentando, esse cara merece respeito. Independente se tiver 10 anos, se tiver 2 anos. O cara que continua insistindo nisso é um cara que tem coragem. Ou uma mina, né? Tô falando cara porque. Só pra dar um exemplo só. Mas é de se respeitar, viu? Porque é muito difícil fazer comédia. Muito difícil. Você se colocar na posição de ficar na frente de um monte de gente que você não conhece pra fazer ela assim. Porque você tá fazendo uma palestra, você pode colocar a galera virada pra parede, olhando pra uma foto sua, enquanto você tá no fundo falando. Galera de costa pra você e você falando. O que importa é o que você tá falando. Você não tem. A galera vem dada, a galera pode estar amarrada. Ela não tá nem aí pra. Você não se importa meio com a reação dela. Porque você tá dando palestra, você sabe o que você vai falar, você quer passar a mensagem. A comédia não. A comédia a gente fala, a gente precisa dar resposta. Fala, precisa dar resposta. Fala, precisa dar resposta. Se a gente falar e vocês não responder, a plateia não responder, aí fudeu. Alguma coisa tá errada. Então é muito difícil. Comédia é muito difícil e, e qualquer pessoa que faz comédia merece respeito. Qualquer arte, na verdade, né? Você insistir na arte é. Caralho, falei pra caralho, falei bonito agora, hein? Pô, tá dando 1 hora de podcast já. Esse podcast aqui, eu queria falar, ó, já queria deixar claro uma coisa aqui. Os últimos episódios ficaram grandão, né? É o seguinte, esse podcast pra mim é um desafio de fazer, que eu coloquei pra mim, de ficar falando, de fazer um episódio e ficar falando.
Só pra eu treinar essa parada de falar. E aí, o que eu tenho na minha cabeça é o episódio de segunda-feira. Precisa ter pelo menos 50 minutos. Eu tenho que estar pelo menos 50 minutos falando pra segurar e tentar manter interessante isso durante 50 minutos. É só uma regra minha pra sei lá, é uma regra porque o podcast me ajuda bastante e eu coloquei essa regra aí de pelo menos 50 minutos. Então, é claro que eu não tento extrapolar muito disso pra também não avacalhar, né? Mas pelo menos 50 minutos. E o Mente Vazia é pelo menos 30 minutos. Então, eu vou tentar fazer pelo menos 50 minutos em um dia e pelo menos 30 minutos no outro. Eu vou tentar não passar muito, mas se passar muito eu não posso fazer nada. É porque eu tô conseguindo falar alguma coisa a mais e eu não vou cortar esse fluxo meu. Se eu tô falando, eu vou continuar falando. Então alguns episódios estão ficando grandes, inclusive esse já tá com quase 1 hora, mas é porque tem que ter pelo menos 30 minutos. 30 minutos. Então, se você não gosta de episódio grande, eu peço desculpa. Escutem 2 vezes. Escuta metade hoje e a outra metade você escuta amanhã. Fechou? Mas eu só queria deixar claro aí, porque esse podcast ainda é uma coisa que eu faço pra me ajudar e vem me ajudando, então vou continuar fazendo assim. Mas só pra deixar claro, porque os últimos episódios estão ficando tão grandes, não era a ideia, mas se tá ficando, eu não posso fazer nada, eu não vou cortar o que eu tô falando aqui. Mas já tá acabando já, tem só mais 2 perguntas aqui só. Eu. Deixa eu tomar uma água aqui, também já tô falando demais já. Se nossa carreira falhar de vez, vamos abrir uma torne... Se nossa carreira falhar de vez, vamos abrir uma tornearia, exercer nossa profissão do Senai. Cara, tá fudido, viu? Se nossa carreira de comediante não der certo, o que, pelo amor de Deus, espero que dê pra todo mundo que tá tentando. Mas nem brinca com isso. Porque se for depender do Senai, eu tô fudido. Eu vou ficar igual o cara lá do carro. Vou vir pedir dinheiro pros outros. Aí eu vou ter que fundar o sindicato dos mendigos. Eu vou ter que colocar em prática a minha ideia. Porque, cara, o Senai, eu não lembro nada do Senai. Juro pra você, não lembro. E também nem quero lembrar, viu? Eu acho que se eu pudesse lembrar do Senai, qualquer coisa que eu pudesse lembrar do Senai, eu lembraria só pra escrever piada. Porque eu acho que ia ter um pouco de identificação e eu ia conseguir ter. Mas, cara, trabalhar com qualquer coisa, eu não lembro de nada. Eu não lembro como liga um torno. Não lembro uma fresadora, né? Não lembro como é que mexe essas porra. Fazer furo, a gente ficava limando. Mano, a gente tinha que prender a porra de umas peças lá. Prender na caceta da porra do negócio lá. Esqueci o nome daquela caralho lá. Nós prendia lá e ficava limando. O professor tinha a peça que se a gente colocasse na máquina, na fresadora, lá na fresa, né? Se a gente colocasse na morsa, se a gente colocasse na fresa e passasse a ferramenta, rapidinho, 5 minutos já terminava a peça. Ao desgraçado do professor, ele falava pra nós prender a peça na morsa e ir limando. Nós pegava a lima e ia limando. Passava 3 dias na oficina só pra limar a porra da peça. Porque aquela peça lá, ele tinha que dar nota na lima. Vamos ver se tá limando bem. Aí o filho da puta fazia a gente desgraça. O que eu vou usar a porra disso aí pra minha vida? A lima. Quando que eu vou estar andando, alguém vai falar assim, André, lima essa peça aqui pra mim. Essa porta desse caminhãozinho. Porque a gente fazia um caminhãozinho, né? Desgraça do Senai. Se for depender do Senai, ainda tá fudido, viu? Você entra aí com as suas especificações do Senai, que você provavelmente lembra, que você tem a memória boa. Eu não. Eu vou entrar mais na parte administrativa mesmo, de tocar a empresa pra frente, marketing, que eu sou o rei do marketing digital. Então, 1 milhão de impressão não é pra qualquer um, né? Com a página aí, inclusive, o Instagram, 1 milhão de impressões. Não sei se vocês escutaram o último episódio aí. 1 milhão de impressões. E estamos quase chegando em 10 mil, hein? Falta pouco. Vamos chegar em 10 mil. Eu acho que a gente vai chegar em 10 mil bem antes do que eu imaginava.
Tô sendo muito otimista, caso não se concluir essa ideia minha, eu vou ficar bem frustrado, mas eu acho que a gente bate 10 mil rapidinho, hein? Até o final do mês que vem, eu acho que a gente já tá com 10 mil lá no Instagram, hein? Então, se você não segue, segue lá, @comédia com legenda, hein? Eu vou fazer arrasta pra cima, hein? Sem dó nem piedade, é arrasta pra cima todo dia. Vou colocar arrasta pra cima, colocar uns links bem aleatórios. Mas, cara, se depender do Senai, tão fudido. Então, espero, vou estudar, vamos fazer tudo pra dar certo na comédia. Porque senão ele tá fudido se for depender do Senai. Fechou? Pelo menos pela minha parte, né? 1 hora já. Meu Deus. Vou ler a última pergunta aqui e a gente acaba com esse podcastzinho aqui. Muito obrigado já, eu já queria agradecer. Muito obrigado pra todo mundo que mandou as perguntas lá no Instagram. Quem mandou a pergunta, você que tá escutando aqui porque você mandou a pergunta. Muito obrigado por ter mandado. Manda outras lá no e-mail do podcast, andreotaviopodcast@outlook.com. Manda lá qualquer outra coisa lá que a gente troca uma ideia. Muito obrigado por você estar escutando. E se você mandou e eu não li, é porque eu gravei e você mandou depois. Então manda lá no e-mail também. Fechou? Vamos ler a última aqui. O que te motiva a ser comediante? Fazer stand-up? Cara, eu não sei. Eu acho que eu até já falei isso aqui no podcast. Eu não sei o que me motiva. Eu não sei por que eu faço comédia. Inclusive, eu tava até falando com a minha fono hoje. Eu não sei o porquê. Eu gosto da galera rindo. Se a galera estiver rindo, eu tô bem. Então, sei lá, eu faço comédia. Sabe por quê? Eu devo ter falado isso aqui em algum lugar já, eu devo ter falado isso aqui. Eu, as minhas lembranças, eu sou ruim de memória, né? Mas as minhas lembranças de pequeno, de criança, era só vendo coisa de comédia. Sabe, eu assistia tipo assim, sabe, Chaves, Escolinha do Professor Raimundo, Escolinha do Golias, A Praça é Nossa, série de comédia, um monte de coisa. Tudo que era comédia eu assistia. Assistia Pânico. Então, tudo que era comédia eu assistia. Então eu já tinha isso de assistir muita comédia. E na verdade eu só assistia comédia, né? Então eu só assistia comédia. Tanto que quando eu peguei computador e internet pela primeira vez, a única coisa que eu via era comédia e Dibre do. Dibre. Não, Dibre. Sei lá. As jogadas. Eu assistia comédia, os bagulho de comédia, meme, todos esses vídeos aí tudo que era engraçado eu assistia. E jogada do Ronaldinho, do Cristiano Ronaldo, do Messi, do Ibrahimovic. Pô, o Ibrahimovic tem um gol do Ibrahimovic que ele driblou todo mundo dentro da grande área. Procurei pra você ver. Acho que ele tava de amarelo, eu não sei que porra de time que era. Cara, dentro da grande área, ele dribla umas 10 pessoas e faz um puta golaço, mano. E aí, tipo assim, o que eu fazia era ver jogar de futebol e ficar vendo coisa de comédia. Então, eu só via comédia. O meu pai é uma pessoa engraçada. Hoje em dia nem tanto, mas meu pai, ele era muito engraçado. Foi começando a ficar velho, tá ficando caduco, né? Então, ele ainda é engraçado, mas ele é menos do que ele era. Ou porque eu era criança, não sei. Mas meu pai é muito engraçado, até hoje ele é engraçado, mas antes ele era mais. Mas muito engraçado. Ele sempre foi meio bobão, assim, de fazer piada. Então, em casa, meu irmão também é muito engraçado, meu irmão. Então, todo mundo é engraçado. Dentro de casa, todo mundo é engraçado. E aí, eu assistia coisa engraçada. Dentro de casa era todo mundo engraçado. Meus amigos, eu já falei isso. Meus amigos de infância, os caras são tudo mais engraçados que eu. Os caras são mais engraçados. Se colocar alguém contando as piadas que fazem numa roda comigo e meus amigos, se for colocar alguém contando as piadas, eles vão fazer muito mais piada do que eu. Com certeza, eles são muito mais engraçados que eu. Eu fico quieto, fico só dando risada só. Não dá, os caras são muito besta. Então, os caras são muito mais engraçados que eu. Então, eu acho que eu cresci nesse ambiente de só assistir coisa engraçada. Em casa, todo mundo é engraçado. Na rua, todo mundo era engraçado. E aí eu chegava na escola, quando eu chegava na escola, eu tava nessa pilha de todo mundo, todo lugar que eu vou é engraçado. Então, aí eu chegava na escola, eu era do mesmo jeito que eu era em casa ou com os meus amigos da rua. E aí eu ia ser desse jeito na escola, só que a galera não tava na mesma vibe que eu. Então era um ou outro só. Então eu meio que, por causa disso, eu acho que eu meio que virei o engraçadão da turma, sabe? O palhaço da sala. Eu era muito tímido. Eu sempre fui muito tímido, eu ainda sou muito tímido. E é uma desgraça ser tímido.
Por um lado é bom, porque eu acho que eu sou quem eu sou, porque eu fui tímido. Se eu fosse, tipo, desenroladão, eu acho que eu não seria eu e talvez nem seria comediante. Porque eu seria uma outra pessoa se eu não fosse tímido. Então eu acho que eu sou quem eu sou por causa da minha timidez. É uma das características minhas. Mas o ponto é, eu vivia nesse ambiente engraçado. E eu chegava na escola, eu, eu era engraçado na escola. Porque eu tava numa vibe diferente da galera. Então era um ou outro só que acompanhava eu. O resto eu ficava só dando risada. Então, dentro da sala, eu era o amigo de todo mundo, eu era o brincalhão, eu era o palhaço da sala. Não era o único, mas eu era um dos palhaços da sala. Então a galera dava risada comigo. Fora da sala eu não conversava com ninguém, porque eu era tímido. Mas dentro da sala, onde todo mundo me conhecia e eu conhecia todo mundo, eu era amigo de todo mundo. E aí eu ficava fazendo a galera rir dentro da sala de aula. E aí, quando eu já acompanhava comédia, tudo de comédia, eu conheci stand-up. E aí, quando o Rafinha Bastos veio pra Jundiaí, já teve alguns shows antes de comédia, só que eu não podia ir, porque eu tinha menos de 14 anos. Eu não sei qual que é a regra hoje, mas naquela época a maioria dos shows era pra maiores de 14 anos. E eu não tinha 14 anos. E aí quando eu fiz 14, o Rafinha veio pra Jundiaí. Então foi tipo, alguns dias ou meses depois, o Rafinha veio. E aí eu fui no meu primeiro show e tipo, eu sentei na primeira ou segunda, eu acho. Foi eu e um amigo meu. Eu não vou ficar falando nome porque eu não quero expor ninguém, vai que a pessoa não gosta, né? Mas foi eu e um amigo meu e a gente sentou logo na frente. E aí o Rafinha Bastos entrou. E eu falei, mano, o Rafinha Bastos, já conheci ele, se aqueceu, eu assistia todos os bagulho. Eu já via todos os bagulho já, tudo comédia aí. Pá, e eu nunca tinha ido ao vivo, e eu fui ao vivo. E aí quando eu vi o show, e vi todo mundo rindo, e ele contando as piadas. Claro, é bem diferente do que eu fazia na sala de aula. Mas eu falei, mano, é praticamente o que eu faço na sala. Tipo assim, eu fazendo minhas besteiras lá, minhas brincadeiras, e a galera rindo. Ele também, ele fazendo as piadas dele, e tipo, um teatro inteiro rindo. E outra coisa, era só desconhecido. Na época eu não tinha essa consciência. A única coisa que eu percebi foi, mano, esse cara tá fazendo o que eu faço na minha sala, na escola. De eu ficar falando um monte de besteira, um monte de groselha, e a galera dando risada. Esse cara também. Claro, ele escreveu as piadas dele, o que eu fazia era copiar a piada dos outros, né? Eu via a piada no Chaves, eu fazia a piada do Chaves na sala. Eu via a piada do professor Raimundo, eu ia lá na escolinha, eu ia lá e fazia na sala. Mas o princípio era o mesmo, você entendeu, né? De eu fazer a gracinha, ficar fazendo as piadas na lousa, e desenhando, e zoando, e fazendo, sei lá, zoando alguém, e a galera rindo, e o Rafinha lá, e a galera rindo. E eu falei, mano, é isso, eu quero fazer isso. E aí eu fiquei com isso. Dos 14 anos, eu fiquei remoendo isso. Eu falei, mano, eu preciso ser comediante. Eu preciso ser comediante, só que eu era muito tímido. E aí que a timidez me fudeu. Porque eu fiquei esse tempão, desde 2000, foi em 2010 isso. Desde 2010 até 2018. Fiquei esses 8 anos remoendo na minha cabeça. Querendo fazer comédia e não ia por causa da timidez. Só na vontade só. Eu falava, mano, não é possível que eu nunca vou tentar. Tanto que eu acho que eu até falei aqui no podcast já. Uma vez eu escrevi uma carta pra mim, acho que quando eu fiz 18 anos, eu escrevi uma carta pro André com 25 anos. Que inclusive mês que vem, hein? Eu não lembro exatamente da carta, mas eu lembro que eu falei algumas coisas lá, mas basicamente a carta era, e a parte mais importante, era falando que se eu não fosse comediante até os 25 anos, eu tinha que pelo menos ter tentado. Pelo menos ter tentado. Tentou, não deu certo, beleza, vamos pra outra coisa. Mas era pra até os 25 anos eu ter pelo menos tentado. E mês que vem eu faço 25 anos. O André com 18 anos, não sei se estaria. Acho que estaria orgulhoso sim do que o André de hoje tá fazendo. Então eu fiquei bem feliz por ter começado, mas esses 8 anos foi martirizando da ideia de sempre ir em comédia. Cara, 2018 acho que foi o último ano que eu fui no teatro pagando. Depois que eu comecei a comédia, eu fui poucas vezes pagando show. Depois eu fui tudo de graça, né? Que você vira amigo dos caras, aí você não paga mais nada. Mas eu. De 2010 até 2018, sei lá, eu tenho uns 30, eu guardo, né? Eu tenho uns 30 ingressos de show que eu fui, tá ligado? Que eu ia aí, eu fui sozinho, eu fui em uns partes de show sozinho. Não tinha ninguém pra ir, eu ia sozinho. Tiririca, eu fui sozinho. Eu fui em peça de teatro sozinho, de comédia, do. Esqueci o nome dele.
Então, mano, eu tava com esse bagulho aí, essa ideia de fazer comédia, mas eu nunca tinha. É, não tinha coragem. Não tinha coragem de. E aí chegou um momento que eu falei, mano, é agora. E o que me motivou bastante, que inclusive me ajudou pra caralho, é autoajuda. Eu comecei a ver muita coisa sobre de coach e coisa de autoajuda, comecei a ler livro, ver um monte de coisa assim, eu falei, mano, é isso. Ou vai ou racha, ou você vence o medo, ou você não vence. E é, tipo assim, hoje eu gosto muito de coach, dessas paradas motivacional, por causa disso, tá ligado? Eu acho que foi uma das coisas que mudou, virou a chave de eu falar assim, mano, vamos apesar do medo. Cortella tem uma coisa que ele fala que coragem não é a ausência do medo. Coragem é você agir apesar do medo. Então, eu fui lá e tentei, fui, e não deu certo. Tô aqui, né? Não deu certo, mas estamos correndo atrás para um dia dar certo. Então, o que me motivou, não sei o que me motivou, foi uma cadeia de coisas que foi acontecendo, mas demorou. Só queria falar que demorou. Que é aquilo, né? Acho que se eu tivesse coragem, se eu não fosse uma pessoa tímida, e aí com 14 anos, eu tivesse no show do Rafinha, e eu falava assim, mano, eu vou fazer comédia. E aí eu fosse atrás de comédia. Claro que não com 14 anos, né? Eu era uma criança, mas com 16 anos, por exemplo. Eu fosse atrás de comédia, porque eu já ia ter uma cabeça. 16 anos foi quando eu entrei no sei lá, inclusive. 16 anos, 2012. Vou começar na comédia. E aí, tipo assim, eu tinha uma outra cabeça, né? Tinha uma outra cabeça, eu era um aluno, a comédia era outra, ainda não era Thiago Ventura, não era forte, no Afonso Padilha, não existia Quatro Amigos. O Rafinha tava saindo do CQC, ou já tinha saído, eu não lembro qual foi a data. Charlie Sheen saindo do Dois Homens e Meios, 2012. Então, a comédia era outra. Tipo, hoje tem um monte de gente aqui no interior, um monte de show no interior, mas naquela época não tinha. Então, às vezes, se eu tivesse começado antes, eu falava assim, ah, mano, não é pra mim não. Tentei, não gostei, vou pra outra. E aí, às vezes, eu ficava a minha vida inteira buscando alguma coisa. E na verdade o que eu queria mesmo era comédia, só que eu fui atrás no momento errado. Então eu não me arrependo muito de não ter começado antes. Me arrependo, porque se eu tivesse começado antes, hoje eu teria muito mais experiência. Mas eu não me arrependo tanto, porque talvez se eu começasse antes, eu não ia ter o mesmo tesão que eu tenho hoje. Porque até eu começar, foram 8 anos só remoendo a ideia. Então a ideia foi ficando cada vez mais forte. Então quando eu comecei, já era certo. Quando eu comecei era praticamente certo. Então, eu acho que foi uma série de coisas que aconteceu, mas eu demorei pra criar coragem, tanto que eu nunca falei para ninguém, até eu começar, depois que eu comecei, eu acho que os 3 primeiros shows que eu fiz, eu não tinha falado, acho que eu não tinha falado pra ninguém que eu tinha feito comédia, ninguém, pra ninguém, ninguém da minha casa, nenhum dos amigos meus, ninguém. Eu acho que foi os 2 ou os 3 primeiros shows eu não falei pra ninguém. Porque era uma ideia que eu tinha na minha cabeça, eu nunca tinha falado pra ninguém. Já tinha até pessoas, já tinha chegado em mim e falado assim, mano, por que você não vira comediante? Por que você não faz stand-up? Já tinha gente falado, e eu falei, ah, mano, isso aí não é pra mim, pá, não sei o quê. Só que por dentro eu tava assim, mano, por que eu não faço? Por que eu não tenho coragem? Eu não tenho coragem, eu também quero, mas eu não tenho coragem. Era isso. E aí demorou pra caralho pra eu criar essa coragem. E aí eu criei, e aí tamo aí, né? Fudido, sem dinheiro, no meio de uma pandemia, esperando a segunda dose da vacina. E estamos aí nessa busca aí pelo sucesso, né? Ou pelo menos de uma vida digna. Mas eu não sei o que me motivou. Foi uma série de coisas que me motivou. Foi um monte de. Foi. É o efeito borboleta, né? Foi uma coisa coisando na outra, que coisou na outra. Tipo dominó. Coisando na outra. Que chegamos aqui. Mas o que me motivou mesmo, eu acho que uma das coisas mais importantes, e que é uma coisa que eu até recomendo sempre para as pessoas, mano, é ver bagulho de autoajuda. De verdade. Vai ver coisa de coach, mesmo se você não gosta. Se você não gosta, se esforça um pouquinho. Sabe por quê? Porque gostando ou não, os caras passam uma mensagem foda. E tem todos os tipos de coach. Tem uns caras que falam mais mansinho, tem uns caras que é um pouco mais agressivo. E às vezes você tá precisando de uma mensagem mais agressiva.
Pra você receber de verdade a mensagem. Então, eu comecei a ver muito isso, palestra. Eu fui palestra sozinho. Teve palestra que eu fui sozinho. Li muito livro sobre autoajuda. Até hoje, de vez em quando, eu leio um ou outro. Hoje, bem menos, mas eu ainda leio um ou outro. Vejo uma coisa ou outra. Porque, mano, me ajudou de verdade. Me tirou. Não me tirou o medo. Mas, tipo assim, esse tempo inteiro, de 2014, quando o medo era muito grande. E aí eu não acho que o medo diminuiu. Mas a minha coragem ficou maior, tá ligado? E o que me ajudou bastante pra aumentar essa coragem, pra tentar arriscar, apesar de ainda estar com medo, foi ver nessas paradas de autoajuda. Então, se você quer começar alguma coisa aí e tá com medo, ou sei lá, se você precisa de autoajuda, vê autoajuda que vale a pena. Pelo menos pra mim ajudou, né? Às vezes não vai ajudar você, mas pra mim ajudou, então eu vou recomendar isso. Porque mal não vai fazer também. Se você assistir, não vai fazer mal. Que o máximo que pode acontecer é não acontecer nada. O melhor que pode acontecer é você ficar inspirado. Então, por que não dar chance? Mas aí fica com essa mensagem aí de autoajuda. Ficou muito grande esse podcast, de novo, mais uma vez. Muito obrigado por vocês terem escutado. Foi isso, muito obrigado por quem mandou a pergunta. Se você mandou a pergunta e eu não respondi, manda lá no e-mail do podcast, tá aí na descrição. Segue lá no canal do YouTube, todas essas paradas aí. E é isso aí, muito obrigado por ter escutado até aqui. Desculpa por mais um episódio grande, mas fazer o que, né? É isso aí, essa é a vida. Então, tenha um ótimo final de semana e eu falo com vocês na segunda-feira.